Quando meu pai se casou novamente, eu nunca imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente. Ela entrou na nossa casa como uma estranha, e no meu coração como uma tempestade. Seu sorriso era gentil, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda, quase invisível. Nos primeiros dias mal nos falávamos. Eu a via como uma intrusa, como alguém tentando ocupar o lugar da minha mãe. Mas com o passar do tempo, algo mudou. Um olhar mais demorado, um toque acidental. A distância entre nós começou a se dissolver, sem que percebêssemos. Havia noites em que eu acordava e a encontrava sentada na varanda olhando para o céu, chorando, silenciosamente. Eu sentia uma dor estranha no peito vendo aquela mulher, tão sozinha, tão perdida, como se ela estivesse presa em uma história que não era dela. E então, uma noite, quando meu pai viajou para negócios, ficamos apenas nós dois naquela casa grande e fria. O silêncio era sufocante, e foi nesse silêncio que nossas almas começaram a conversar, sem palavras, apenas olhares, apenas presenças. Ela se sentou no sofá e me chamou com um gesto tímido. Sentei-me ao seu lado e pela primeira vez vi a mulher, não a madrasta, e ela viu o homem, não o enteado. Nossos dedos se tocaram de leve, um choque percorreu meu corpo. Ela recuou assustada. E eu, confuso, envergonhado, perdido, passei noites inteiras lutando contra aquilo. Era errado, era proibido, era impossível. Mas o coração não entende de regras. Cada gesto dela, cada palavra sussurrada, cada suspiro, me puxava para mais perto. Eu queria afastá-la, queria esquecê-la, mas cada dia sem vê-la era como perder o ar. Então veio o verão, o calor, a tensão, os sentimentos contidos. Tudo explodiu em uma noite em que a luz caiu e ficamos às escuras. Ela me abraçou tremendo de medo, e eu a abracei de volta, forte, firme, como se a protegesse não apenas da escuridão, mas de toda a dor que a consumia. E nesse abraço, algo aconteceu. Algo mudou. Algo que não podia mais ser ignorado. Ela se afastou, com lágrimas, nos olhos. Disse que era errado, que eu era apenas um menino. E ela, a esposa do meu pai. Mas no fundo ambos sabíamos. Aquilo já tinha ido longe demais para voltar atrás. O amor nasceu no lugar mais errado possível, mas nasceu puro, verdadeiro, arrebatador. Começamos a nos evitar, cada um preso em seu próprio inferno particular. Mas bastava um encontro no corredor, um toque de mãos ao pegar a mesma xícara, e o mundo inteiro desaparecia. Eu via a luta nos olhos dela, e sentia a guerra dentro de mim. Numa tarde chuvosa, meu pai voltou de viagem sem avisar, e nos pegou sentados juntos, rindo de uma história qualquer. Nada demais. Mas o olhar dele, desconfiado, frio, cortante, me gelou o sangue. A partir daquele dia, ela mudou. Se fechou. Ergueu muros tão altos que nem eu conseguia mais escalar. Eu a perdia. Sentia isso a cada segundo. E então, como num golpe final, meu pai anunciou: "Vamos nos mudar. Para longe. Começamos uma nova vida." Ela não disse nada. Apenas abaixou a cabeça. Submissa. Resignada. Eu quis gritar. Quis fugir. Quis levá-la comigo. Mas eu era apenas um garoto. Sem voz. Sem força. E assim, numa manhã fria, eles partiram. E eu fiquei para trás, com o coração em pedaços, e uma lembrança que queimaria para sempre dentro de mim. O primeiro amor. O mais proibido. O mais inesquecível. Meses se passaram, mas parecia que o tempo havia parado dentro de mim. A casa estava vazia, fria, sem cor, sem vida. Eu andava pelos corredores, esperando, torcendo, que a qualquer momento ela surgisse, com seu sorriso tímido, seus olhos tristes na sua presença quente, mas ela nunca aparecia.
As cartas que tentei escrever, nunca enviei. O medo me paralisava. Medo do que meu pai poderia fazer. Medo do que ela poderia dizer. No fundo, eu sabia. Ela havia escolhido desaparecer da minha vida, para o nosso próprio bem, ou talvez para o dela. O tempo foi endurecendo minha dor, transformando saudade em silêncio, amor em cicatriz. Eu cresci. Virei homem. Mas cada mulher que conheci, cada sorriso que beijei, cada abraço que recebi, nenhuma era ela. Nenhuma. Em algumas madrugadas, ainda acordava, com o gosto dela na boca, com o cheiro dela impregnado no meu peito. Era como se, mesmo ausente, ela tivesse se tornado parte de quem eu era. E então, um dia, o destino, cruel e impiedoso, decidiu brincar comigo. Voltei à cidade para o funeral de um velho amigo da família. Caminhei pelas ruas estreitas, cheio de memórias amargas. E foi ali, no meio da praça, entre as sombras da tarde, que a vi. Meu coração parou. Minhas pernas falharam. Era ela. Ainda mais linda. Ainda mais triste. Ela segurava a mão de uma menininha pequena, que tinha seus olhos. E, estranhamente, meu sorriso. Senti o chão sumir sob meus pés. Ela me viu. Por um instante o mundo congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas, o dela e os meus. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela virou as costas e sumiu na multidão. Corri atrás. Gritei seu nome, mas o vento levou minha voz. Passei a noite vagando pelas ruas, procurando-a em cada rosto, implorando a Deus um sinal, uma chance. E o sinal veio, uma pequena flor caída no chão. A mesma flor que ela usava no cabelo na noite em que tudo começou. Segui o rastro como um louco, como um homem faminto por um pedaço de vida. Cheguei a uma casa simples, escondida entre árvores antigas. Hesitei. Meu coração batia tão forte que doía. Bati a porta. Nenhuma resposta. Mais uma vez. O som da tranca girando ecoou como um trovão nos meus ouvidos. E lá estava ela, frágil, assustada, linda. Seus lábios tremiam. Seus olhos imploravam para eu ir embora, mas também suplicavam para eu ficar. Eu não disse nada. Ela não disse nada. Apenas ficamos ali. Dois fantasmas, dois mundos partidos, dois corações ainda tentando se lembrar como bater. Ela abaixou os olhos. A menininha apareceu atrás dela, agarrando sua saia, e eu soube, antes que qualquer palavra fosse dita, antes que qualquer desculpa fosse criada, eu soube. Aquela criança era minha filha. O choque me atingiu como um raio. Ela tentou fechar a porta. Tentou me expulsar da vida dela mais uma vez. Mas desta vez, eu não deixaria. Empurrei a porta suavemente e entrei. A menininha olhou para mim com curiosidade. E sorriu. O mesmo sorriso torto que eu via no espelho toda manhã. As lágrimas escorreram pelos meus olhos sem vergonha. Ela tentou explicar. Tentou justificar. Tentou pedir perdão. Disse que fugiu para proteger a mim e a criança que crescia dentro dela. Disse que meu pai jamais aceitaria, que destruiria a nós dois. Disse que viveu todos aqueles anos com medo, com culpa, com amor sufocado. Eu não precisava de explicações, eu só queria tê-la de volta. Queria minha vida de volta. Queria meu amor de volta. Abracei-a, e ela desabou nos meus braços, ali, naquele instante. Todas as culpas, todos os medos, todos os pecados foram levados pelas lágrimas. Não importava mais quem éramos. Não importava mais o que o mundo pensava. Ela era minha. Sempre foi. Sempre seria. E nossa filha era a prova viva de que o amor encontra um caminho, mesmo quando tudo conspira contra ele. Decidimos fugir juntos. Começar do zero. Em um lugar onde ninguém nos conhecesse, onde ninguém pudesse nos julgar. Era arriscado. Era loucura. Era proibido. Mas era real. E pela primeira vez em muitos anos,
Eu me sentia vivo. Eu tentei evitá-la. Mas como fugir de alguém que mora na mesma casa que você? Toda vez que eu cruzava seu olhar no corredor, era como se o chão sumisse sob meus pés. O cheiro doce do seu perfume impregnava o ar e me deixava sem forças. Eu ouvia sua risada no andar de cima, e meu coração traidor batia como o de um adolescente tolo. Eu me odiava por isso. Ela era proibida. Ela era intocável. Minha madrasta. Mas o destino é cruel. Certa tarde, depois de uma discussão acalorada entre ela e meu pai, encontrei-a chorando no jardim dos fundos. Sozinha, ajoelhada no meio das flores murchas. O vestido claro sujo de terra, as mãos trêmulas, o rosto molhado de lágrimas. Sem pensar, me aproximei. Ela ergueu os olhos, e naquele olhar, eu vi tudo: solidão, dor, desejo. Foi ela quem quebrou o silêncio. Sua voz rouca e quebrada sussurrou: "Eu estou tão cansada, Gabriel, tão cansada de me sentir invisível." E então, num gesto de puro desespero, ela se jogou nos meus braços. Eu podia sentir o calor do seu corpo pressionando o meu, o perfume adocicado invadindo meus sentidos. Era errado. Eu sabia. Mas naquele momento, nada mais importava. As semanas seguintes foram um tormento. Tentávamos agir como se nada tivesse acontecido, sorrisos tensos no café da manhã, toques breves que queimavam a pele, olhares prolongados que diziam tudo sem pronunciar uma palavra. E então veio a noite que mudou tudo. Meus pais haviam viajado para um evento. A casa estava vazia. Só eu e ela. Eu estava no meu quarto tentando estudar, quando ouvi batidas suaves, na porta. "Gabriel, posso entrar?" Minha garganta secou. Apenas assenti. Ela entrou, vestindo apenas uma camisola fina que deixava pouco à imaginação. Seus olhos úmidos pediam algo que ela não conseguia colocar em palavras. Ela se aproximou, devagar, cada passo ecoando no silêncio da casa. Parou diante de mim, tão perto que eu podia contar cada batida do seu coração. "Eu não consigo mais fingir." Ela sussurrou. E então, ela me beijou. Foi um beijo carregado de medo, de culpa, de paixão contida por tanto tempo. Minhas mãos tremeram ao tocar seu rosto. Ela chorava. Eu também. Era errado, mas era real. Aquela noite foi nossa e de mais ninguém. Entregamo-nos ao sentimento que, há tanto tempo, insistíamos em negar. Corpos entrelaçados, promessas mudas sussurradas na escuridão. Mas o amanhecer trouxe a realidade brutal. A culpa, o medo, o peso do que tínhamos feito. Ela se levantou da cama sem olhar para mim. Vestiu-se em silêncio. Antes de sair do quarto, virou-se brevemente. "Isso nunca aconteceu, entendeu, Gabriel?" E sumiu pela porta. Fiquei ali sozinho, despedaçado, segurando um lençol que ainda guardava o calor do seu corpo. Mas esquecer seria impossível. Os dias seguintes foram um inferno. Ela evitava ficar no mesmo cômodo que eu. Mal me olhava. Agia como se eu fosse um estranho. E o pior era saber que mesmo assim eu a amava, mais do que qualquer coisa, mais do que minha própria consciência, mais do que meu próprio pai. Mas amar nem sempre é suficiente. O peso da culpa nos esmagava. As madrugadas em claro. As lágrimas escondidas. O medo constante de sermos descobertos. Estávamos presos numa prisão sem grades. E o amor, aquele amor proibido, era ao mesmo tempo a nossa salvação e a nossa sentença. E foi nesse turbilhão de emoções que algo aconteceu, algo que mudaria tudo. Para sempre. O telefone tocou no meio da noite. Acordei assustado. Meu coração batia forte, como se já soubesse que algo ruim tinha acontecido. Desci correndo as escadas e encontrei meu pai de pé, com o aparelho na mão, o rosto pálido, os olhos vidrados. "Seu avô?" Ele murmurou com a voz falhada.
Não resistiu. O mundo pareceu girar ao meu redor. Eu amava meu avô. Ele era minha âncora. Ela apareceu atrás de mim ainda de camisola, o rosto alarmado, e por um breve instante, foi nela que busquei conforto. Foi nos seus braços que encontrei abrigo. Mas meu pai viu. E naquele olhar, havia algo quebrado. Algo que eu não podia consertar. Os dias seguintes foram um borrão de dor e culpa. O funeral foi sombrio. A chuva caía sem piedade, encharcando nossos corpos e almas. Cada pá de terra jogada sobre o caixão parecia pesar ainda mais no meu peito. Ela estava lá, de longe, olhando para mim com olhos marejados, mas não se aproximou. Meu pai parecia outro homem, fechado, frio, distante. E eu me sentia como um traidor. Uma noite, semanas depois, ele nos reuniu na sala. Precisamos conversar, disse ele, a voz áspera como o vidro quebrado. Sentei-me no sofá ao lado dela. Sentia o calor do seu corpo, mas não ousava olhar em sua direção. Eu sei o que está acontecendo entre vocês dois. O silêncio foi ensurdecedor. Ela prendeu a respiração. Eu congelei. Acham que eu sou cego? Ele continuou. Os olhos, faiscando raiva. Acham que eu não vi os olhares, os toques? Eu quis negar. Quis gritar que era mentira. Mas não consegui. Ela também permaneceu em silêncio. Meu pai riu amargamente. Vocês são patéticos. Vocês me traíram dentro da minha própria casa. Ele se levantou de súbito, derrubando a cadeira atrás de si. Saiam da minha casa, disse, a voz trêmula de ódio. Agora, ela tentou se explicar. Tentou implorar. Mas ele virou o rosto, como se não pudesse suportar nem mesmo vê-la. Eu fiquei ali sem saber o que fazer. Entre o homem que me criou e a mulher que eu amava. No fim, não tive escolha. Subimos correndo para o quarto, jogamos algumas roupas numa mochila qualquer, e sem olhar para trás atravessamos a porta, deixando para trás tudo o que conhecíamos. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Morávamos num pequeno apartamento no centro, móveis velhos, paredes descascadas, um cheiro constante de mofo e desespero. Ela chorava todas as noites. Eu fingia que estava tudo bem, mas a verdade é que a culpa nos corroía vivos. O amor que parecia tão forte começou a desmoronar. As brigas começaram por coisas pequenas. O dinheiro que não dava, o cansaço, o medo constante do futuro. Ela dizia que eu merecia alguém melhor, alguém que não carregasse tanta bagagem, e eu dizia que só a queria. Só ela. Mas às vezes, amar não é suficiente. Uma noite, depois de uma discussão feia, ela fez as malas. Eu preciso ir embora, Gabriel, disse com lágrimas nos olhos. Antes que eu destrua você também. Tentei segurá-la, tentei implorar. Mas ela apenas sorriu tristemente. E sussurrou. Eu te amo. Por isso preciso deixar você ir. E então ela se foi. Deixou-me ali. Sozinho. Com as roupas jogadas pelo chão. E o coração em pedaços. Os dias seguintes foram um borrão trabalho. Chuva, silêncio. Eu a procurava em cada esquina, em cada rosto desconhecido na multidão. Mas ela havia sumido. Como um sonho que desmorona ao amanhecer. Até que um dia, recebi uma carta. A letra tremida. O papel manchado de lágrimas. Gabriel, eu precisava desaparecer. Precisava encontrar a mim mesma. Mas nunca deixei de amar você. Se o destino quiser, nossos caminhos ainda vão se cruzar. Até lá, viva. Por nós dois. Segurei aquela carta contra o peito e chorei como nunca tinha chorado antes. Ela era minha madrasta. Ela era proibida. Ela era meu primeiro amor. E talvez, para sempre, minha eterna saudade. Os anos passaram como um sopro gelado. Aprendi a sorrir de novo, a viver com o buraco que ela deixou dentro de mim. Trabalhei duro, me formei, construí uma vida, ou pelo menos uma imitação dela.
Mas todos os rostos que amei, todas as mãos que segurei, eram sombras dela. Nunca contei a ninguém. Guardei nosso segredo como quem protege um tesouro. Ou uma ferida aberta, uma manhã fria de outono, enquanto caminhava distraído pela rua, vi um cartaz de exposição no Centro Cultural. Arte e cicatrizes. Dizia o título. Algo em mim despertou. Segui o instinto. Entrei no prédio antigo, impregnado de cheiro de tinta fresca e memórias esquecidas. Andei pelos corredores brancos sem esperar nada, até que no fundo da galeria, parei. Havia uma tela imensa diante de mim, e pintada em traços delicados, estava ela, seus olhos fechados, os cabelos dourados esvoaçando como seda, o sorriso, melancólico e sereno. Meu coração disparou, como se quisesse rasgar meu peito. Aproximei-me quase sem respirar, e foi quando vi, no canto inferior, uma assinatura, tremida, quase escondida. Era dela. Ela estava viva, e estava me chamando de volta. Passei horas vagando pela exposição procurando pistas, informações, qualquer coisa, até que encontrei uma pequena plaquinha. Autora: Helena Duarte. Obras disponíveis para leilão beneficente. Helena Duarte. Ela havia mudado o sobrenome. Escondido-se do mundo, mas não de mim. Peguei o telefone. Anotei o número. As mãos tremiam tanto que quase não consegui discar. Chamou 1, 2, 3 vezes. Então uma voz atendeu. Alô? Fechei os olhos. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar, mesmo no meio do caos. Helena. Sussurrei. Sou eu. O silêncio do outro lado da linha foi cortante. Pensei que ela fosse desligar, ou fingir que não me conhecia. Mas então, um soluço atravessou a linha. Gabriel. Meu nome em seus lábios soou como um milagre. Marcamos de nos encontrar no café da esquina, o mesmo onde anos atrás eu estudava para as provas da faculdade, enquanto sonhava com ela. Sentei-me na mesa mais afastada, o coração batendo fora do ritmo, e então a vi. Ela estava diferente, mais madura, mais forte, mas ainda era ela. Caminhou até mim com passos hesitantes, os olhos marejados. Quando se sentou por um momento, nenhum de nós disse uma palavra. As lágrimas faziam nossos olhos brilharem, e o silêncio dizia tudo. Falamos por horas. Sobre o que sofremos, sobre os caminhos tortuosos que seguimos. Ela me contou sobre as noites solitárias, sobre as vezes que quis voltar, mas teve medo. Eu contei sobre a saudade que nunca passou, sobre a vida incompleta que carreguei por tanto tempo. E ali, naquele café acanhado no meio do barulho da cidade, descobri que o amor não tinha morrido. Ele apenas adormeceu, esperando, pacientemente, até que pudéssemos nos encontrar de novo. E agora? Perguntei com a voz embargada. O que fazemos? Ela sorriu. Aquele sorriso triste e doce que eu nunca esqueci. Agora, disse estendendo a mão para mim. Agora a gente recomeça. Peguei sua mão. E pela primeira vez em anos, senti-me inteiro de novo. As pessoas olhavam, algumas com curiosidade, outras com julgamento, mas não importava. Não mais. O mundo podia nos condenar. A sociedade podia nos apontar. Mas nós sabíamos a verdade. Nosso amor era real, improvável, proibido, machucado. Mas ainda assim, real. Saímos juntos, sob a chuva que começava a cair fina. Ela riu, jogando a cabeça para trás como fazia antigamente. E eu soube naquele instante que algumas almas estão destinadas a se encontrar. Não importa quanto tempo passe. Não importa quantos corações se quebrem pelo caminho. Alguns amores são simplesmente inesquecíveis. E ali, entre gotas de chuva e promessas silenciosas, ela deixou de ser minha madrasta e se tornou meu eterno amor. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curte e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.